Então, agora vamos dar continuidade à subida da nossa bolsa com ponto espinho de peixe. Essa bolsa linda aqui, gente. Vamos fazer essa subida com essa marcação aqui, tá? Que fica super charmosa. Então, vou começar a subida dessa bolsa aqui com vocês. Terminamos a base oval. Se você perdeu essa aula, volta um vídeo aqui no canal. Lá tem o passo a passo dessa base oval, para você não perder e fazer aí corretamente. Feito isso, terminada as voltas, eu expliquei que eu vou fazer uma versão menor da bolsa, tá? Para que o vídeo não fique muito comprido. Vamos fechar esta carreira da seguinte forma, já para ficar a marquinha. Eu vou introduzir a agulha, vocês notam que essa laçada aqui, ó, ela tem 2 fios, tá vendo? Então, eu vou introduzir a agulha em uma dessas laçadinhas, pego o ponto que estava lá atrás me esperando, ajusto o fio e puxo o meu primeiro ponto baixo da carreira, da primeira carreira do corpo da bolsa. Reparem que vai ficar esse detalhezinho aqui no fundo da tua bolsa. E aí nós vamos dar continuidade nessa carreira toda, fazendo pontos baixos, pegando só a laçadinha de trás para ficar essa marquinha. Um detalhe que eu quero passar aqui para vocês, não peguem só a laçadinha de trás, tá? Peguem aqui também esse nozinho que fica aqui atrás. Para quê? Para que o teu ponto não fique tão aberto. Porque à medida que eu pego só a laçada de trás, olha o que acontece. Fica muito aberto. E isso, conforme o tempo, a propensão aqui é abrir mais. Então, pegando esse nozinho atrás que eu mostrei para vocês, o ponto fica mais firme e você não corre esse risco, tá certo? Então, essa primeira carreira da bolsa, nós vamos fazer pontos baixos na carreira todinha, tá? Pegando apenas, deixa eu voltar aqui, que eu achei que ficou folgado. A gente vai pegar só a laçadinha de trás e o ponto lá atrás também, para o meu ponto baixo não ficar aí tão aberto. Então, eu vou continuar dessa forma até o final. Não apertem o ponto, tá, gente? É muito importante você começar e finalizar a tua bolsa com a mesma tensão de ponto, tá? Eu sei que às vezes é difícil, ó. Já tá começando a se formar a primeira carreira. Essa cor é linda, né, gente? Deixa eu ver se tá dando pra ver. Ok, tá certo. Essa cor vai dar uma bolsa linda. E detalhe, essa é uma versão menor, então vai ficar uma bolsa muito show, né? Diferenciada da maior que eu mostrei para vocês. E aí fica até a ideia, né? Vocês podem adaptar para o tamanho que vocês desejarem essa bolsa, esse modelo de bolsa, tá? Eu tô ensinando aqui este tamanho, mostrei qual é a medida do tamanho daquela rosé que eu fiz, e aí você pode usar a tua imaginação. Lá na bolsa rosé, inclusive, deixa eu voltar ela aqui, eu usei como alças, alça de corrente, uma alça curta, tá? De braço, dá até para pessoa pôr no ombro também. E usei esse modelo de fecho, tá? Mas você pode usar um outro modelo também. Você pode usar só botão imantado dentro da bolsa também, tá? Então, aqui cabe N possibilidades. Então, vamos voltar com o nosso projeto aqui, que nós começamos juntas. Vamos finalizar essa carreira, então, toda com ponto baixo, tá? E conforme eu estava explicando, mencionei atenção com a tua tensão no seu ponto, tá? Porque um ponto muito apertado pode deixar sua bolsa aí meia torta, tá? E aí você vai perceber às vezes só lá na frente e aí tem que desmanchar praticamente o trabalho todo. Isso acontece, tá? Faz parte. Não é todo dia que nosso crochê tá com a mesma tensão, né? Isso acontece com todas. Então, tem que ter bastante, assim, o olho crítico, né? No próprio trabalho, para ver se você está de acordo ou não com o que está saindo e fazer os ajustes necessários. Então, eu vou finalizar. Vocês estão vendo que a carreira toda de ponto baixo, inclusive na volta, toda de ponto baixo, tá? Olha que bonitinha a marquinha que vai ficando, tá vendo? Esse aqui é um outro detalhe bacana que vai ficar aí no fundo da bolsa, que dá todo um charme à peça. Então, eu vou terminar essa carreira de ponto baixo e volto com vocês já já. Pronto, voltei com a minha carreira de pontos baixos finalizada,
toda a volta. Deixa eu mostrar para vocês, ó, o detalhe da marquinha, como fica bacana, né? É um charme a mais, né, que dá a peça. Então, vamos lá começar a segunda carreira? Vamos fechar essa daqui com aquele fechamento invisível, puxo o pontinho aqui para trás. E para dar início à nossa segunda carreira, eu vou pegar um ponto, vou puxar um ponto baixo, centralizando no ponto de base aqui embaixo. Coloco o ponto na agulha que estava me esperando e puxo o primeiro ponto para a segunda carreira, que vai ser nada mais do que um ponto baixo centralizado, tá bom? Aqui, ponto baixo centralizado feito, estão vendo? E aí, para dar início a esse ponto lindo, espinha de peixe, eu vou voltar aqui na base desse ponto baixo aqui, vou colocar a agulha aqui embaixo, tá vendo? E vou puxar uma laçada. Estico aqui o fio na agulha e o próximo ponto, aonde vai ser, Lívia? Eu vou pular esse próximo ponto baixo e vou introduzir a agulha no outro ponto baixo de base. Então, ficará assim, ó. Você vai pular um e puxa a laçada no outro. E aí, eu vou ficar com 3 pontos, tá vendo? 3 pontos na agulha, 3 laçadas, aliás, na agulha. Vou fechar de uma vez com uma laçada e olha o ponto se formando, né? Forma um azinho. Vamos dar continuidade. Próximo ponto é um ponto baixo centralizado. E aonde vai ser, Lívia? Nesse ponto baixo que tá aqui do ladinho da laçada do ponto espinha de peixe. Ponto baixo centrado, não faça apertado, tá? E aonde eu vou laçar o próximo ponto espinha de peixe? Na base desse segundo ponto baixo aqui que eu utilizei, que inclusive tem uma laçadinha do ponto espinha de peixe. Então, introduzo a agulha, vou lá atrás, puxo uma laçada, estico esse fio, pulo um ponto baixo e vou para o seguinte. Na base dele, insiro a agulha e puxo mais uma laçada, ficando novamente com 3 laçadas na agulha. Laço o fio e fecho essa laçada, essas 3 laçadas na agulha de uma vez. Estão vendo que o ponto já começa a aparecer? Esse ponto é muito bonito. Esse ponto, ó, próximo ponto é o ponto baixo centrado que eu vou colocar aqui nesse que tá aqui escondidinho. Ele fica mesmo escondidinho, tá, gente? Ponto baixo centrado. Estico a laçada um pouquinho para esse ponto baixo não ficar apertado. E assim eu vou. Novamente, ó, o ponto alongado do ponto espinha de peixe. Vou introduzir aqui na base do ponto baixo que ficou centrado agora, né? Estico a laçada novamente, pulo um ponto baixo de base e vou para o seguinte e puxo novamente uma laçada alongada, que nada mais é que uma laçada alongada, vocês perceberam, né? Um ponto baixo alongado. E sigo dessa forma, ponto baixo centrado de novo, no ponto baixo que fica ali escondidinho. Deixa eu fazer assim, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver direitinho. Ótimo. Eu aumentei bem a câmera para que vocês vejam com riqueza de detalhe o ponto, as laçadas, todo passo a passo. Então, já fiz o ponto baixo centrado e agora eu vou fazer o ponto alongado do ponto espinho de peixe. Introduzo aqui no ponto de base, para pegar a primeira laçada alongada, alongo aqui essa laçada, pulo um ponto de base e vou para o seguinte na base dele. Puxo uma laçada alongada e fecho essas 3 laçadas na agulha de uma só vez. Esse ponto fica incrível, gente. Esse ponto dá uma estrutura na peça que vocês não têm noção. Vocês podem estar trabalhando com fio fino, aliás, que a bolsa fique estruturada. Inclusive, é um detalhe importante para ressaltar aqui. Se você está com um fio de malha fino, não tem problema, porque esse ponto ele fica estruturado. Vocês vão ver como a bolsa fica durinha, mesmo o fio sendo fino. Esse fio, por exemplo, ó, eu estou usando um fio que não é muito espesso. É o fio da Tover, né? Deixa eu lembrar de novo vocês, nossa parceira lá, a Adriana, mandou fios pra gente. Tô fazendo umas peças, tô testando os fios e tô gostando muito. A cartela de cores é incrível, mesmo sendo fios residuais, o pessoal de lá dá um tratamento ao fio para que ele não venha com tantos problemas no seu decorrer do rolo, né? Então, acaba que sendo fio residual tratado. Vocês vão gostar muito, os valores estão super especiais, então aproveitem. Vamos voltar aqui. Vou deixar vou colocar o link do site dela aqui na descrição para vocês procurarem, ou mesmo a rede social deles também, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, vamos continuar.
Aí, aqui do lado do ponto espinha de peixe, eu procuro aquele pontinho baixo que fica escondidinho, né? Ó, já deu para perceber que fica um ponto baixo meio escondido. Então, é ele que você vai pegar no centro e puxar um ponto baixo centrado, tá? Então, muita atenção aqui nessa hora, né? Para não pular esse ponto, que de repente você pula e aí você tem que voltar a carreira toda. Puxo a laçada alongada lá nele mesmo, na base dele, pulo um ponto baixo e vou para o seguinte, puxando uma laçada na sua base também. Fecho as 3 laçadas de uma vez. Venho aqui, procuro meu ponto baixo que está escondidinho, puxo um ponto baixo centrado. E assim a gente continua. Aqui na base dele, vou puxar mais um ponto baixo alongado. Pulo um pontinho de base, vou para o seguinte e introduzo a agulha na base dele, para puxar a laçada do ponto espinha de peixe. Muita atenção para você ter as 2 laçadas na mesma altura, tá? Porque alturas diferentes pode dar uma diferença aí no seu ponto. E assim a gente vai continuando, tá? Ó, ponto baixo centrado, próxima laçada alongada do ponto espinha de peixe, vou pular um ponto baixo, alongo a próxima laçada e dou seguimento à carreira. Nós vamos fazer isso a peça agora inteirinha, tá? Essa carreira toda, olha como já dá um visual imponente esse ponto, gente. Esse ponto é muito chique. Isso daqui dá tanta versão de bolsa que, nossa, a minha criatividade, as mãos não dão conta da minha imaginação, sabia? Que eu começo a fazer, trabalhar com ponto, fazer um ponto e vejo assim a exuberância, né, daquele ponto, nossa, minha mente já começa a imaginar N possibilidades. Vocês também devem ser assim, né? Ai, é tão bom, né, gente? Quando a gente descobre esse universo que a gente gosta de fazer, de trabalhar, parece até que a criatividade volta à tona, assim, com tudo, né? Como se nós fôssemos crianças, né? Bom, tô conversando com vocês aqui, mas tô dando continuidade na carreira, tá? Então prestem atenção, vou fazer a carreira até o final com vocês. Vamos pular esse ponto baixo e vamos inserir a agulha na base do ponto baixo seguinte. Fecho as 3 laçadas de uma vez, ponto baixo centrado no pontinho que tá aqui escondidinho, ok? Deixa eu afastar um pouquinho o material aqui, para ficar mais à vontade. Aqui eu vou inserir na base para puxar, né? Já fiz o ponto baixo centrado, então agora eu vou puxar uma laçada alongada, pulo um ponto, vou na base do seguinte e puxo mais uma laçada pro ponto espinha de peixe. Procuro o ponto baixo escondidinho que fica aqui do lado, faço um ponto baixo centrado e já estamos fazendo a segunda curva aqui da nossa lateral da bolsa. Já encaminhando para o final. Alonga a laçada, pulo um, vou aqui no próximo e fecho as 3 laçadas de uma só vez. Procuro o ponto baixo escondidinho aqui para fazer o ponto baixo. Ok, ponto baixo feito. Agora o ponto baixo alongado, coloco a agulha aqui, puxo essa laçada alongada, pulo um ponto baixo e vou na base do seguinte para puxar a outra laçada alongada e fecho as 3 que ficam na agulha de uma só vez. Vamos novamente fazer o ponto baixo centrado. E é uma sucessão de repetição, vocês viram? Tem um padrão aqui de repetição muito fácil de memorizar. Então, lá pela 3ª carreira, você já vai estar fazendo de cor e salteado, porque é um ponto simples, né? Porém magnífico. Vocês vão ver quando vocês tecerem a peça de vocês, que exuberante, que top de linha fica. Toda peça que você faz com esse ponto, gente, fica maravilhosa. Vamos lá, depois do ponto espinha de peixe, ponto baixo centrado no ponto de base. Deixa eu soltar mais um pouco de fio aqui. Aí faço. Agora é o meu ponto baixo alongado, né? Venho aqui na base, puxo o ponto alongado, pulo um, venho no outro, ponto alongado e fecho os 3 de uma só vez. Procuro o ponto baixo aqui na base, puxo meu ponto baixo centrado, ok. Introduzo a agulha aqui na base para puxar a próxima laçada alongada, puxo um ponto, pulo um ponto e venho na base do próximo para puxar a segunda laçada alongada.
Pronto, já estamos chegando ao final. Importante essa parte da finalização e subida da próxima carreira, para vocês verem como é feita. Pulo um, venho no próximo. Procuro meu pontinho baixo para fazer o ponto baixo centeado. E pronto, chegamos ao final. Aqui, o que vai acontecer? Eu ainda tenho que fazer um ponto espinha de peixe. Então, eu venho aqui na base, puxo o ponto alongado, pulo um, e aí, olha que legal, encontra certinho com o ponto inicial, que é aqui que eu tenho que inserir a agulha para fazer a laçada alongada do último ponto, espinha de peixe da carreira. E para fechar essa carreira, o que nós vamos fazer? Aquela fechadinha básica, puxo um pouco o fio, que a laçada ficou comprida demais, né? E aqui, gente, repara que eu tenho ponto baixo. Eu vou pegar já centralizando a agulha no meio dele para puxar um ponto baixo centeado, que é o primeiro da segunda carreira, tá? Então, vai ficar assim, dessa forma. Deixa eu ver se tá mostrando direitinho. Tá. Aqui, ó, ponto baixo centeado, um em cima do outro, e aí vou começar a minha segunda carreira. Já volto com vocês. Vamos lá, voltei, soltei bastante fio e vamos para a segunda carreira. Então, feito o fechamento e subido o ponto baixo centeado da segunda carreira, eu vou iniciar os pontos alongados desse ponto lindo espinha de peixe. Vou inserir a agulha embaixo desse ponto baixo de base aqui, ó. É aqui que você vai inserir, meio durinho fica mesmo, tá, gente? Ó, alongo a laçada, e aí aonde eu vou puxar o próximo? Aqui na base desse ponto de ponto baixo aqui, que está à nossa frente, tá? Da mesma, que corresponde à mesma carreira. Alongo e puxo, fechando os 3 pontos, as 3 laçadas na agulha. Olha que lindo que já tá ficando. Mas é um ponto maravilhoso. Vamos continuar. Então, vou lá fazer essa segunda carreira com vocês. Procura o ponto baixo escondidinho que fica aqui, lembra? É ele que eu vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixo centeado. Puxo meu ponto baixo centeado, ótimo. Vou colocar agora a agulha para puxar a laçada onde, Lívia? Debaixo desse ponto baixo que você já tinha inserido uma laçada do ponto anterior. É aqui mesmo que você vai puxar mais uma laçada alongada para o próximo ponto espinha de peixe. Então, alongo, ó, olha o ponto baixo aqui escondidinho. Coloca a agulha aqui na base dele e puxo a laçada alongada. Puxei a laçada alongada na mesma altura da anterior e fecho com uma laçada só. E assim nós vamos dando continuidade à sequência já conhecida que todo mundo, tenho certeza, já começa a memorizar aqui na segunda carreira mesmo, por ser uma sequência tão fácil de fazer. Laçada alongada, procuro o próximo ponto baixo aqui escondidinho entre os pontos espinha de peixe e puxo a próxima laçada alongada do ponto espinha de peixe. E assim a gente vai dando continuidade. Ponto baixo centeado aqui no ponto que já está aqui escondidinho, ponto baixo centeado eu faço, tá vendo? Centralizei, ó, já formando a segunda carreira. E puxo novamente mais uma laçada alongada aqui na base dele mesmo, que já tem uma perninha do ponto espinha de peixe anterior. Alongo essa laçada, procuro o próximo ponto de baixo aqui na frente, introduzo a agulha e puxo mais uma laçada alongada, fechando as 3 na agulha de uma só vez. E assim nós vamos dando continuidade a essa sequência. Eu fiquei encantada com esse ponto, gente. Para a bolsa, esse ponto é tudo, porque dá uma estrutura tão boa. A bolsa fica com o corpo, a parede do corpo tão durinha. É ótimo. Parece que é uma bolsa feita de material sintético, sabe assim? Ponto baixo centeado, de tão reforçada que fica mesmo, né? Vocês vão fazer aí em casa e depois vocês deixem aqui no comentário de vocês o que vocês acharam desse ponto
para fazer bolsas. Eu, particularmente, adoro. Eu acho muito bonito. Você pode também, nada te impede, hoje eu te ensinei a fazer a bolsa com a base de crochê, mas nada te impede de você comprar a base sintética de couro também e fazer com base sintética, que também fica espetacular, tá? Então, tem cliente que gosta da bolsa totalmente artesanal, totalmente de crochê. Vai ter cliente que vai te perguntar se você trabalha com base de sintética de couro, né? Elas falam base de couro, que elas não sabem que é sintético, né? Porque a aparência é tão próxima do couro mesmo, né? Que quando elas procuram, elas já perguntam se o que é o fundo de couro, né? Então, você pode usar aí a versatilidade desses materiais que a gente já tem aí no mercado. Vamos continuar aqui então, ponto baixo centrado. Você vê que a gente vai conversando e vai fazendo numa boa, porque não tem como se perder, né? Deixa eu abaixar, porque eu aumentei a aproximação da câmera. Se eu subir muito, vai ficar muito perto, vai atrapalhar o acompanhamento visual de vocês, né? Mas vocês veem que dá para ir conversando, falando com vocês e crochetando numa boa, porque é uma sequência muito fácil de memorizar. Você vê que às vezes, ó, alguns pedaços aqui da carreira é até um pouco durinho de introduzir a agulha, porque, como eu disse, o ponto fica estruturado, fica durinho. Você vai vendo que a parede vai ficando grossinha, durinha. É muito bacana. Então, gente, vai ser isso aqui até... Deixa eu pegar a bolsa rosé para mostrar para vocês. Vai ser essa sequência de pontos até a altura que você desejar, tá? Aqui tá a base dessa bolsa. Deixa eu ver se eu consigo diminuir a câmera enquanto eu tô gravando. Pra mostrar a bolsa toda. Deu. Aqui, ó. Então, essa daqui é uma bolsa maior que essa que eu tô fazendo, ó. Vou até pôr uma em cima da outra, tá vendo, ó? Ela vai ficar um pouco menor. Essa foi a intenção mesmo. Mas você vai subir o corpo da bolsa quantas carreiras você quiser. Só que eu volto com vocês pra gente fazer essa finalização aqui, tá? E depois dar andamento ao restante do vídeo. Então, aqui para azul, eu vou subir aqui mais ou menos, deixa eu ver. Eu acho que eu vou subir umas aqui, vamos contar na rosé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fiz 13 carreiras de ponto espinha de peixe nessa bolsa que tá maior. Então, provavelmente, esta menor, eu subirei aqui umas 10. Então, quando atingir a altura ideal, mais ou menos de 10 carreiras, você também decida aí a altura que você deseja para o tamanho da bolsa que você está confeccionando. E a gente volta com o restante do passo a passo dessa bolsa. Voltei, gente, com o corpo do ponto espinho de peixe finalizado. Aqui a gente ainda tem mais 3. Deixa eu ver. Deixa eu pegar outra bolsa. Nós temos 1, 2, 3 carreiras ainda para finalizar a bolsa. Reparem que eu escolhi fazer um modelo de tamanho menor dessa vez, para o vídeo não ficar tão longo, tá? Olha, a luz escureceu um pouco, gente. Nós estamos num dia chuvoso, um dia que a luz está indo e vindo. Então, deixa eu ver o que aconteceu aqui com a luminária que se apagou para o vídeo não ficar escuro para vocês. Já volto. Pronto, probleminha técnico resolvido. Então, continuando, ó, tava falando que eu optei por fazer uma bolsa menor, para o vídeo não ficar muito longo, né? E que nós estamos aqui praticamente finalizando a nossa bolsa. Ainda tem 1, 2, 3 carreiras, tá? Vou mostrar para você também a aplicação do forro, o forro que a gente confecciona aqui e vende para as artesãs, o forro com essas argolinhas na ponta que facilita muito e a gente vai crochetar e aplicar esse forro ao mesmo tempo. Não vou costurar mais à mão, tá? Então vamos lá. Voltando aqui, a última carreira de ponto espinha de peixe, eu vou fazer o fechamento que já estávamos fazendo. Vou centralizar o ponto baixo que eu vou puxar, tá? Então, todo ponto baixo que você encontrar no caminho, você vai fazer ponto baixo centrado também, tá? Ó, fica tão fechadinho, né, gente, que fica duro, né?
Reparem que eu cortei o fio, porque tinha uma emenda aqui e ele começou a afinar muito. Então, como é que eu faço essa emenda? Ó, já vou dar uma dica top para vocês. Quando acontecer isso, cortem sem medo o pedaço de fio, tá? E façam dessa forma aqui. Então, como eu disse, quando tiver um ponto baixo, eu centralizo. E quando não tiver, Lívia, quando não tiver, gente, você vai simplesmente encaixar. Ó, e outra coisa importante para falar para vocês. Quando você for fazer esse ponto encaixado aqui no ponto espinha de peixe, procure pegar o nozinho aqui de trás também. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Eu introduzo aqui no ponto espinha de peixe e pego esse nozinho aqui de trás. Por que que você faz isso, Lívia? Porque eu não quero que fique furinhos aqui na frente, fazendo a execução desses pontos baixos, que normalmente ficam e eu não acho bacana. Então, tá aqui uma dica legal, uma dica importante para que você tenha uma bolsa aí que não fique com esse ligeiro detalhezinho desagradável. Então, ó, inseri a agulha aqui atrás, pegando aquele nozinho, puxo a laçada, ó, vai ficar dessa forma, tá vendo? Não fica buraco. E aí, eu pego o outro pedaço de fio, gente, para fechar essas duas laçadas na agulha. Assim. Então, eu fecho o ponto baixo. E aí, o que que você faz com esses fios que ficou lá atrás, Lívia? Eu posso passar os dois, tá? Deixa eu tirar a agulha para me ajudar, né? Eu posso passar os dois, gente, entre as correntinhas dos pontos de base, só para ficar mais firme esse remate e eu ter a segurança e a certeza que não vai desmanchar. Você faz aí por uns, mais ou menos uns 3 pontinhos é o suficiente. O resto você vem arrematando, crochetando junto. Então, vai ser como? Próximo ponto seria o ponto baixo centrado, porque aqui o próximo ponto é um ponto baixo, certo? Então, eu vou fazer ponto baixo centrado, introduzo a agulha aqui no meio e puxo meu ponto baixo centrado. Lembrando que você não deve apertar esses pontos baixos que você está confeccionando, tá? Vamos lá. Eu tinha apertado, né? Então, voltei. Deixa eu puxar mais fio. Deixa eu passar o fio pro lado de cá, que fica mais prático para mim. E deixa eu dar o zoom, né? Eu tava trabalhando com zoom para vocês verem de mais perto a confecção. Então, deixa eu voltar o zoom. Pronto, assim ficou bom. Vou sentar também, né? Porque essa carreira, eu vou fazer essa carreira toda com vocês. E vou fazer devagar, assim, na mesa, tá? E vamos lá. Então, agora, ponto baixo centrado, né? Sob um ponto baixo. E agora, um ponto baixo dentro do ponto espinha de peixe aqui, tá? E ele até avessando e pegando o nozinho lá atrás, pra eu não ficar... Ó, não pegou o nozinho lá atrás e eu fiquei com buraco. Então, volta. Crochê é paciência, tá, gente? Crochê desmanche faz, desmanche faz parte para que você confeccione uma peça perfeita, bonita. É claro que é artesanal e não tem peça perfeita no artesanal. Cada peça é uma peça, é única, é exclusiva, mas perfeição, eu acho que nem as máquinas, né, gente? Nem a máquina, porque até máquina tem defeito, né? Vocês estão vendo que pegando o ponto da forma que eu tô falando para vocês lá atrás, no nozinho, como ele fica fechado o trabalho, deixa eu mostrar aqui de pertinho aqui. Olha, como fica fechadinho, não fica buraquinho. Então, é isso, é nesse detalhe que eu me atento. Deixa eu aproximar mais. É nesse detalhe que eu me atento, porque eu, como cliente, não gostaria de uma bolsa esburacada, né? Dependendo do modelo da bolsa, faz parte do modelo. Mas esse aqui não é a questão. Então, a gente tem que ter esse olhar, tem que ter esse cuidado. Então, vamos lá. Próximo ponto é um ponto baixo. Então, eu vou puxar no meio dele um ponto baixo centralizado. Próximo ponto é o espinho de peixe. Então, introduz a agulha aqui no meio, pegando o nozinho lá atrás, tá vendo? Deixa eu ver se tá bom aqui, sim. E já vou segurando o fio para ir arrematando. E puxo o ponto baixo. Próximo ponto, ponto baixo. Então, puxo um ponto baixo centrado. Mais uma vez, ponto espinha de peixe. Pego lá no centro do ponto espinha de peixe.
pego o nozinho aqui atrás e puxo a minha laçada para frente para fazer meu ponto baixo. E assim eu vou seguindo. Próximo ponto, ponto baixo, então vamos puxar um ponto baixo centrado. E olha que bonito que já vai ficando. Próximo ponto, ponto baixo no meio do ponto espinha de peixe. Tá vendo? Olha, fica fechadinho, não fica buraco. Eu, particularmente, prefiro assim. Eu acho que fica, visualmente, fica melhor, né? Porque trabalho artesanal é detalhe, né, gente? Então, quanto mais você tiver um olhar analítico para os detalhes da sua peça, mais você vai se encantar com o trabalho e, consecutivamente, o cliente também, né? Então, vamos lá. Eu vou... Já deu para pegar a sequência, né? Quando eu tenho um ponto baixo, eu puxo ponto baixo centrado. Quando eu tenho ponto espinha de peixe, eu vou no centro do ponto, pego o nozinho aqui atrás, puxo a laçada para frente e fecho esse ponto baixo. E assim a gente vai continuar até o final do vídeo, até o final da carreira. Opa! Vamos lá. E na próxima, né, como é que eu sei o momento? Vou acelerar aqui um pouquinho, vocês podem acompanhar aí no vídeo voltando, se quiserem, tá? Mas aqui é uma carreira básica, né? Não tem muito mistério. Então, eu ia falando o momento ideal para você aplicar. Deixa eu sentar aqui. Essa posição aqui pega bem a câmera. Ponto baixo centrado no ponto baixo. No ponto espinha de peixe, no centro dele também eu vou puxar a laçada do meu próximo ponto baixo. Já estamos chegando no final da carreira, e aí vou entrar no assunto que eu estava começando a falar, que é a aplicação do forro. Como é que você sabe, Lívia, né? Quando aplicar o forro com essas argolinhas. Essas argolinhas, gente, se chama passamanaria, tá? Em breve eu vou abrir novamente o carrinho de vendas do meu curso de forros para bolsa de crochê. Esse curso ele vai ter uma atualização, ele vai ter mais modelo de forro. É um curso com acesso vitalício, tá? Está fechado para essas atualizações e atendimento das alunas. Em breve, as vendas do curso vão abrir novamente, tá? Então, fica aí, acompanha aí o nosso canal, nossa rede social, para você que tem interesse não perder essa abertura de vendas do curso de forros para a bolsa de crochê. Valor super especial, super acessível, tá? Você vai aprender o que você precisa para fazer forros para a sua bolsa. Então, vamos lá. Vou fechar a carreira. Aquele fechamento invisível. E vou deixar dessa forma. Por quê? Como é que eu sei o momento... Ó, que bonitinho que já tá ficando, gente. Como é que eu sei o momento de aplicar o forro? O momento é exatamente, gente... deixa eu pôr ele aqui embaixo, pra vocês verem que bonitinho que vai ficar. Exatamente na penúltima ou na última carreira. Vai muito de gosto, né? Aonde você gosta de colocar o forro. Se é bem rente a borda da bolsa, um pouquinho abaixo, eu coloco um pouquinho abaixo. Olha, a luz novamente falhou. Deixa eu pausar aqui para arrumar. Pronto, probleminha técnico resolvido novamente. Então, como eu estava falando, eu gosto de aplicar o forro na penúltima carreira. Então, o forro, sempre que eu mando para os clientes, eu mando dessa forma, né? Mas quando você vai aplicar, você precisa virar, tá vendo? Vira ele do avesso assim. Encaixa o forro dentro da bolsa. Dessa forma aqui mesmo, vocês estão vendo aí no vídeo. Fica aí uma argolinha praticamente, uma argola para cada pontinho. Então, eu ajeito aqui no fundo para não ficar torto. Se você quiser prender com alfinete, com
aquele... Como é que chama aquilo? Meu Deus, eu esqueci o nome. Aquele finalizador de carreira, pode ser. Eu já, com tanta prática, eu já não preciso mais usar, né? Mas é dessa forma que nós fazemos. E aí eu vou crochetar a segunda carreira. Peraí, deixa eu procurar a argolinha do ponto, ficou aqui. A segunda carreira será de ponto baixo centrado, tá? Então, eu vou introduzir minha agulha aqui no ponto baixo de base. Eu vou introduzir a agulha aqui, opa, primeiro aqui nesse pontinho, o pontinho que estava me esperando. Aqui é só para mostrar para vocês como faz a aplicação, tá? Ó, assim, e puxo a laçada do ponto baixo. Inclusive, você pode usar até uma agulha mais fina, se tiver dificuldade de passar a agulha aqui na argolinha. E aí, dessa forma, eu vou fazer ponto a ponto, laçando a agulha aqui na argola, puxo a laçada, passo pela argola e faço meu ponto baixo centrado. Próximo, mesma coisa, passo ponto na argolinha, puxo a laçada para frente, faço meu ponto baixo centrado. Mais uma vez. Estão vendo que é muito prático? Tô fazendo devagar, que é para vocês irem acompanhando, tá? E segurando assim, que é para vocês verem o passo a passo pelo lado de dentro também, né? Mas, ó, é muito prático. Fica super seguro, tá? Porque é uma tira de argolinhas. Ó, a luz novamente apagou. Eu acho que a luminária deve estar com algum problema. Mas, ó, deixa eu aproveitar e mostrar como que tá aqui, como tá ficando a parte de dentro, que tá sendo anexada, que tá sendo aplicada, ó. Fica perfeita, fica imperceptível, praticamente. Então, ao final, quando a gente terminar o processo aqui, eu vou fazer isso na carreira todinha e venho mostrar para vocês como que fica no final da aplicação. Vocês vão continuar com uma carreira de ponto baixo centrado, um ponto para cada ponto de base, e voltamos com a última carreira para finalizar a nossa bolsa. Voltando aqui, finalizei a aplicação do forro. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou. Deixa eu ajeitar, né? Olha lá. Fica dessa forma, fica ótimo, fica firme e dá um outro charme à bolsa forrada, né, gente? Porque mulher gosta de detalhe, não é? E eu achei que esse combinou super com essa cor. Adorei. Agora vamos para a parte final da bolsa, tá? Nós já fizemos as duas carreiras de ponto baixo, então agora a gente vai para esse acabamentozinho aqui, ó, que é bem simples, tá? É ponto baixíssimo sobre as correntes do ponto de base. Então, eu vou fechar a carreira aqui dessa forma. E vou introduzir, ajusto o ponto, tá? E vou introduzir a agulha no ponto de base anterior, pegando só a perninha de trás. Atenção para você pegar nozinho lá atrás também, para não acontecer de ficar esburacado o teu trabalho. Eu falo bem no popular, né, gente? Para você, para entender mesmo. Porque é como fica. Quando você não observa esse detalhe, o trabalho fica com buracos. Então, fecho, tá vendo? Fechei aqui. E para a próxima, que vai ser aqui nessa correntinha, pego a frente e atrás, aquele nozinho que tá lá atrás, ponto baixíssimo. Introduzo a agulha aqui na argolinha de trás, pego o nozinho lá atrás, tá? Ponto baixíssimo. E aí vai formando esse acabamentozinho aqui que eu fiz ali naquela bolsa, tá? Então, a gente vai fazer isso a carreira inteira. E percebam que fazendo dessa forma, não fica buraco, não fica aparecendo sinais de ponto aberto, né? Eu falo buraco porque é mais prático de entendimento, mas é isso, é ponto que fica muito aberto, e aí quando você trabalha um novo ponto em cima dele, fica essas aberturas que eu particularmente não gosto, né? Eu prefiro
se é uma proposta de bolsa como essa, então eu prefiro que seja um ponto bem fechadinho, tá? Então, eu vou fazer isso aqui até o final, pegando o nozinho lá, a argolinha de teaz e o nozinho lá atrás e fazendo baixíssimo. Vamos fazer isso a volta inteira, tá? E lá ao final eu volto com vocês pra gente fazer o arremate junto e eu mostrar os acessórios que eu vou colocar nessa bolsa, porque lembra que eu falei que a gente ia do início ao fim. Então, já volto para mostrar para vocês, ok? Então, vocês vão finalizando aí a carreira dessa forma que eu fui mostrando, para ficar esse detalhe aqui. Então, vamos lá? Cheguei ao final da carreira, gente. Vamos cortar o fio. Aqui tem que fazer uns arremates depois, mas vamos aqui, ó, finalizar a carreira. Deixa eu aumentar, dar um zoom aqui, para vocês verem melhor. Então, vamos lá. Aqui, o que eu tenho que fazer? Vou pegar uma agulha mais fina, para ficar mais fácil de passar o fio. Eu tenho que fazer esse desenho aqui por cima também. Então, em cima desse último pontinho aqui, o primeiro tecido, aliás, eu vou passar o fio. Opa, deixa eu voltar, porque eu acho que a câmera eu afastei e não pegou, né? Então, último ponto, passo a agulha por dentro dessas argolinhas aqui do primeiro ponto tecido e vou fazer essa volta aqui para imitar o ponto correntinha, ó. E aí, nessa daqui, ó, de base que eu saí dela, eu vou puxar para dentro, tá vendo? E aí fica imperceptível a finalização do trabalho. Depois você arremata o fio passando por dentro aqui, tá? E bolsa, corpo da bolsa, praticamente aqui finalizado. Vamos só arrematar. Quero mostrar para vocês que para essa bolsa eu separei esses acessórios, o fecho como da bolsa maior, né? Não sei se vocês estão lembradas, aqui a bolsa maior. Então, eu vou fazer com o mesmo fecho. Também vou aplicar uma etiqueta como esta. Estou usando também argola articulada, porque é muito mais prático, é vida, né, gente? A cliente também pode tirar, se ela quiser mandar para a lavanderia, lavar a bolsa, ela consegue com facilidade. Então, também vou utilizar gola articulada. E para essa outra proposta, eu não separei uma alça de corrente. Para essa outra proposta, eu separei uma alça de couro sintético curta, pequena, tá? Todos esses materiais aqui é da minha colegona chamada Cláudia Aloy. O perfil dela é esse mesmo, @Cláudia Aloy, lá no Instagram, rede social. Você encontra esses acessórios. Gosto muito, muito bem feitos, de qualidade. E também vou colocar nesta um tassel pronto, também de couro sintético, que dá também todo um charme e um toque na peça. Então, vamos lá, vou acelerar o vídeo aqui, vocês vão ver o passo a passo colocando esses acessórios e venho mostrar o resultado final para vocês. Pronto, nossa bolsa está finalizada. Usei as argolas, usei a etiqueta, o fecho com botão imantado. Olha que graça que fica. Uma bolsa pequena, uma bolsa prática, elegante, versátil, moderna. Você pode carregar no braço ou no ombro. Então, fica aqui a nossa aula completa do passo a passo dessa bolsa linda com esse ponto espinha de peixe. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para receber as notificações quando chegar novas aulas. E deixa seu like, deixa sua curtida aqui nesse vídeo para apoiar o nosso trabalho. Ficou linda, né?
Bye.